Vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, ó nos manda tua palavra, pelo seu Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, eu ia cantar um corinho e acabei começando o hino da harpa. Eu perdi perdão para os irmãos, que esse louvor eu não sei ele de cor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos estar fazendo a oração e vamos estar dando início ao nosso culto de adoração a Deus nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos o teu santo nome nessa noite, ó Pai. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, a qual o Senhor nos concede de estarmos na tua presença, Pai. Abençoa, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã que aqui entrou nesta noite, com o objetivo de adorar a ti, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um, Senhor Jesus. Pai, abençoa, meu Deus, o pastor Márcio, abençoa sua esposa, a sua família, que gentilmente abriu as portas da sua casa para estarmos aqui te adorando, Senhor. Toma a direção deste culto nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, meus queridos. Com os irmãos ali, vamos louvar os hinos da harpa. Aleluias. Peço que os irmãos me ajudem. 231. Aleluias. 231 da harpa cristã. Aleluias. Peço que os irmãos ajudem a nos louvar nessa noite. Aleluias. Louvado seja Deus. Nós os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração. Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nós comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nós comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos ao Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nós comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nós comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer.
Aleluias. Louvado seja Deus. Em continuidade, 225. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 225. Honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Amém? Amém. Na batalha contra o mal, ser valente, segue marchas triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o seu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com truísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida ennobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia. Louvado seja Deus. O pastor Márcio vai estar fazendo oração e orando juntamente com a igreja. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ler em Isaías 43 e o verso 13. Aleluia. Amém? Isaías 43. Aleluia. Amém. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Oramos a Deus. Querido Deus, amado Pai. Senhor, aqui nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Queremos te pedir, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha renovar cada um de nós, Pai, que aqui está, Senhor. Deus, nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, somos carentes do Teu amor. Aleluia. Deus, fica conosco nesta noite.
Derrama, Senhor, o teu poder, da tua glória. Fala, Jesus, aos nossos corações. Oh, aleluia. Ao que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você irmão pode se assentar. Que vamos estar ouvindo o irmão mais vai estar com sua oportunidade. Está fazendo aquilo que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Amém da igreja que faz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus lindo, Deus. Quero convidar meu pai para cantar junto comigo. Faz o que eu queria, Senhor. Deixa eu ser. Aleluia. Alguém feriu seu coração e a solidão te faz sofrer e até seu mundo de ilusão perdoar não dá pra ver. Saudade volta e fere sua alma, vem tirando a calma e chora. É inevitável sim, mas não é o fim. Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir. As lágrimas descendo, seu coração sofrendo, o temporal não quer passar. O rio vai transbordar, você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar. Jesus já vai chegar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Você tentou cantar no hino, a voz amarga não saiu, nem mesmo um sinal divino no horizonte não surgiu. Saudade volta e fere a sua alma, vem tirando a calma e chora. É inevitável sim, mas não é o fim. Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir. A lágrima descendo, seu coração sofrendo, o temporal não quer passar. O rio vai transbordar, você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar. Jesus já vai chegar. As lágrimas descendo, seu coração sofrendo, o temporal não quer passar. O rio vai transbordar, você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar. Jesus já vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus já vai chegar.
essa oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você está também ouvindo louvor pela esposa do pastor Márcio? Aleluia. Está louvando o nome do Senhor nesta noite. E os irmãos ficam no espírito de adoração. Os irmãos têm toda a liberdade para adorar, para dar glória a Deus. Aleluia. Nós se reunimos nessa noite. Foi para adorar a Deus. Aleluia. Sabemos que Ele se faz presente em nosso meio nessa noite. Aleluias. Não foi em vão que tu saiu da tua casa e veio para esse lugar. Aleluias. Eu sei que o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração nesta noite. Aleluias. Louvado seja Deus. A esposa do pastor Márcio, aleluia, vai estar louvando o nome do Senhor. E após a esposa do pastor Márcio, o Yuri e o Raí também vão estar com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos que fazem o Senhor, amém? Amém. Eu vou louvar a Deus o 77 da harpa, se os irmãos quiserem acompanhar. É um hino que fala muito com a gente, né? Que para não perder o contato com ele, né, irmãos? Aleluia. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com teu supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em seu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato
seja Deus. Sim, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Honra e glória seja dada a Deus. Eu comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias curvados, sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação. Cheio de problemas, tô desanimado. Eu viver tristonho, triste em solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao não. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Honra e glória seja dada a Deus, Senhor. Aleluia. Glórias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, Quero estar aqui apresentando nessa noite a visitante, ela que veio nos visitar, aleluia, e também vai transmitir a palavra. Aleluia. Glória a Deus. aleluia. A irmã que vai nos dando a honra com sua visita, aleluia, foi convidada para ministrar a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Como é que é o nome da Idionete. A irmã Idionete, quero dizer para a irmã que é um prazer estar recebendo a irmã junto conosco aqui, aleluias. Quero dizer que a nossa igreja é o Ministério Resplandecer de Deus, aleluias. Estamos pastoreados pelo pastor Adriano de Jesus, aleluia, ali de Barra Velha, na nossa sede. aleluias. Queremos ver se todos, de cada 15 dias, estaremos fazendo o culto aqui, ele vai estar marcando presença, aleluias. A gente também vai estar convidando a irmã mais uma vez para estar aqui conhecendo, aleluia, o nosso pastor e mais os demais irmãos da igreja. Aleluia, quero convidar os irmãos a se colocar de pé, vamos dar uma saudação de bem-vinda para a nossa irmã nessa noite. Aleluia, a igreja diz: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, fique à vontade, sinta-se como se estivesse na sua congregação. Aleluia. Ah, também está aqui o filho da irmã, né? Perdão, está aqui seu filho, qual é o nome dele? Um apóstolo de Jesus, é. Aleluia. Seja bem-vindo. O jovem tem um louvor? Não?
Aleluia, minha esposa está com a oportunidade nessa noite, vai estar louvando também o nome do Senhor Jesus. E a igreja pode continuar adorando e exaltando o nome do Senhor, que Ele é digno de toda honra e adoração. Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou louvar o hino da harpa. No número 171, os irmãos me ajudam, porque a minha voz é meu hino. 171. Número 171 da harpa cristã, irmãos. Amém, irmão? Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero perguntar aqui para os irmãos, tem algum que tem um testemunho que queira contar para Jesus? Aleluias. Ninguém? Aleluias. Queridos, eu quero contar um testemunho para os irmãos, ao qual eu fiz um voto com o Senhor há muito tempo, que se Jesus me alcançasse, aleluia, esta vitória, aleluia, esta milagre, esta cura, eu iria contar na igreja por onde eu passasse esse testemunho, aleluias, e eu nunca contei, irmãos, isso faz muito tempo já, aleluias. Queridos, eu estava bem fraco na fé, aleluia, estava quase desviando já da igreja, estava quase fora da igreja praticamente, aleluia. E eu
Fazia muito tempo que eu não falava com a primeira sobrinha minha, aleluias, que nasceu, aleluias. Fazia muito tempo que nós não conversávamos com ela. E um dia nós estávamos na casa, era 5 horas da tarde, eu falei para minha esposa que nós não iríamos na igreja aquele dia, era culto das crianças, do departamento das crianças, ali na Assembleia de Deus. Eu falei, não, hoje nós não vamos na igreja. E saí para fora, fui cortar uma lenha. Estava cortando a lenha lá, de repente caiu uma mensagem no celular. Caiu aquela mensagem, eu fui lá para ver, né, quem era. Nunca imaginei, aleluia, fazia mais de 2, 3 anos que eu não falava com ela. Não imaginei que seria ela me mandando uma mensagem. Eu chego e vejo aquela mensagem, perguntei para ela se estava tudo bem. Ela falou, só se com você esteja bem, porque eu não estou nada bem. Eu estou no hospital, já estou internado 1 semana, hemorragia, e o médico disse que não tem previsão de alta, porque não consegue estancar essa hemorragia. Isso era no domingo, aleluia, 5 horas da tarde. E eu comecei a chorar, cortando lenha, e falei para minha esposa, vamos no culto, que hoje, aleluia, queridos, como é a primeira sobrinha, a gente já tem um carinho maior, né? Todos os meus sobrinhos são muito apegados a mim, aleluia, tem um carinho imenso pela minha pessoa. E eu comecei a chorar, meus amados irmãos, fui para a igreja, chorando, entrei no culto chorando e saí chorando daquele culto. Aí, quando foi a hora da pregação, eu fui para frente chorando, pedi oração pela a pregadora ali de Barra Velha, que estava ministrando, pedi oração para que o casal orasse a favor da minha sobrinha, aleluias, confiando, eu tinha uma confiança imensa que Deus poderia curar ela. Falei de Deus para ela, falei, eu mesmo fraco, quase caindo, ainda falei para ela voltar para o caminho do Senhor. Aleluias. Queridos, isso foi no domingo. Se veja que o médico não tinha previsão para dar alta para ela. E eu, confiando, pedi aquela oração, os irmãos oraram, voltei meio chorando para casa ainda. Quando foi na terça-feira, eu esqueci, na segunda mandei mensagem na terça-feira para ela. Na terça-feira ela me disse, não tio, eu já estou em casa. Aleluias, eu recebi alta ontem e já estou em casa. Aleluias. Irmãos, eu sempre, depois daquele dia, irmãos, eu aprendi a nunca mais a duvidar do poder de Deus. A nunca mais a duvidar que o poder de Deus ele se manifesta na minha e na tua fraqueza. É como Paulo disse, quando você achar que está muito forte, você está fraco. Aleluia, porque a tua confiança ela não está em Deus, ela está nas tuas próprias forças. Mas quando você pensa que está fraco, irmãos, aí o poder de Deus, ele entra em ação, ele se manifesta na fraqueza do homem. Porque muitas das vezes, quando nós estamos fortes, nós esquecemos que o crente ele tem que ser humilde. Esquece da humildade, que devemos se humilhar aos pés do Senhor. Aleluia. Mas quando nós estamos, às vezes, muitas das vezes, quase caindo na pior, quase no fundo do poço, irmãos, aí é que nós aprendemos a dar valor para a humildade, aleluias, e para se humilhar diante do Senhor, aleluias. Queridos, eu aprendi que Deus, ele ouve a oração do crente, mas muitas das vezes nós oramos sem fé. Quando tu colocar a tua fé em ação, aleluias, por mais pequena que ela seja, aleluias, o Senhor, ele está pronto para te ouvir. Glória a Deus. Isaías 59 diz, aleluias, que as mãos do Senhor estão sempre estendidas ao meu e ao teu favor. Os ouvidos do Senhor, eles não estão tampados para que não possa ouvir as nossas orações. Mas só que muitas das vezes nós dizemos esse versículo, que as mãos do Senhor ela está estendida, que os ouvidos do Senhor estão abertos. Mas Isaías diz que o nosso pecado, a nossa iniquidade faz separação entre eu e Deus. Aleluias. Muitas das vezes, irmãos, devemos quebrantar os nossos corações para chegar diante do Senhor. Aleluias. Ninguém mais tem um louvor? Aleluias. Um Márcio? Amém? Então vamos ouvir mais um louvor para o irmão Márcio e já vamos estar passando para a palavra. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez quero cumprimentar a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Glória Aleluia. a Deus. Toda honra e toda glória é para ti, Senhor. Aleluia.
Eu te aconselho, por favor, me obedeça. Não jogue fora da sua felicidade. Sei, o que falam de você não é verdade. Eu sei de tudo. Eu vi o laço que armaram pra você. Vi uma fogueira em sua frente se acender. Eu vi uma flecha vinda em sua direção. Mas eles não sabem que você está blindado pelo meu sangue que na cruz foi derramado. E nenhum mal vai destruir a tua salvação. Eu já cortei o laço, a fogueira eu apaguei. Com as forças dos meus braços a flecha eu quebrei. Você é o meu escolhido, separado e ungido, e a vitória eu já te dei. Eu estou com você, fale quem quiser falar. Não precisa mais temer, vencido o inimigo está. Eu sou Emmanuel, o seu guardião fiel, e estou aqui para te ajudar. Aleluia, glória a Retire os Deus. teus pés aqui, permaneça em oração. Os que falaram contra ti, ofereçam o perdão. Oh, aleluia. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu sei de tudo. Eu vi o laço que armaram pra você. Vi uma fogueira em sua frente se acender. Eu vi uma flecha vinda em sua direção. Mas eles não sabem que você está blindado pelo meu sangue que na cruz foi derramado. E nenhum mal vai destruir a tua salvação. Eu já cortei o braço, a fogueira eu apaguei. Com as forças dos meus braços a faixa eu quebrei. Você é o meu escolhido, separado e ungido, e a vitória eu já te dei. Eu estou com você, fale quem quiser falar. Não precisa mais temer, vencido o inimigo está. Eu sou Emmanuel, o seu guardião fiel, e estou aqui para te ajudar. Não retire os teus pés aqui, permaneça em oração. Os que falaram contra ti, ofereçam o perdão. Não retire os teus pés daqui, permaneça em oração. Os que falaram contra ti, ofereçam o perdão. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vai estar contando que é servo do Senhor que vai transmitir a palavra. Aleluia! A irmã tem toda a liberdade para ministrar a palavra do Senhor. A irmã tem até às 9 horas. Aleluia! A irmã, a esposa do mamãe, quer orar pela serva do Senhor? Aleluia! Faz por favor, chega aqui e ora pela irmã.
Querido Deus e amado Pai, aqui está o Sérgio, missionário. Só vai trazer, Jesus, a tua mensagem. Qual o Senhor preparou no coração dela, Pai, nessa noite. Deus, usa a tua filha, Pai, para falar, Jesus, com a tua igreja. Eu clamo, Jesus, a unção. Oh, Rei, Narai, Decai, aleluia. Toda honra, toda glória para ti, Pai. Derrama a tua graça em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, cumprimenta a igreja com a paz, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ver nossas Bíblias lá em João. Aleluia. Eu achei que o Senhor ia mudar, mas não mudou. João 4. Eu pedi confirmação e nos dois louvores que o irmão louvou, Deus confirmou essa palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. João 4. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Creio que cada um que está aqui não está em vão, aleluia, Jesus. Eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que Ele quer falar, amém? Aleluia, Jesus. João 4, que fala, aleluia, Jesus, sobre a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e assim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada de Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos estar orando por essa palavra, amém? Querido Deus, amado Pai, esta é a palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nessa noite, Pai, estar com a nossa mente ligeira, Senhor, meu Deus, e hábita, Pai, para ouvir a Tua voz, para ouvir e entender a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Eu creio que nessa noite, Pai, essa palavra não vai voltar para Ti vazia, Pai. Antes o Senhor tem algo para fazer nos nossos corações, nas nossas mentes, oh Papai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra, Senhor, meu Deus querido,
Abra completamente o nosso entendimento, meu Pai. Nos ajuda a abrir o nosso coração para entendê-lo e compreendê-lo e praticá-lo, Senhor. É o que eu te peço e Deus já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. A mulher de Samaria. Quem já escutou essa palavra, essa pregação, né? Aleluia, Jesus. Mas o nosso Deus diz, a palavra do Senhor diz que ela se renova, né? Todos os dias ela se renova. E se eu ler agora e depois eu ler ela de novo, eu vou entender de outro jeito, né? Graças a Deus se renova a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Olha o que nosso Jesus faz, né? E Jesus não tinha carro, né? E era longe onde ele ia a pé. Muitas das vezes, irmãos, quando a gente estava no mundo, a gente se esforçava tanto para fazer a obra, para a gente ir para as coisas do mundo. E muitas das vezes hoje, a gente não se esforça tanto para fazer a vontade do Senhor. Infelizmente, é dessa forma que se encontramos hoje. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, depois eu fui descer as águas, que demorou. Nossa, eu buscava o Senhor com tanta vontade, com tanto ânimo, que eu soube que o próximo passo seria o Espírito Santo. Tanto que em 6 meses Deus me batizou com o Espírito Santo. O tanto que eu buscava. E hoje eu falo para o Senhor, Pai, cadê aquele ânimo, cadê aquela força? O Espírito Santo está dentro de mim, mas ainda Ele necessita que nós o buscamos. Ainda Ele necessita que nós nos entregamos completamente para Ele. Está falando conosco, está nos direcionando, nos iluminando. E os dias, cada dia mais, ficam maus, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que o amor de muitos esfriaria. E esse tem que ser o nosso maior medo, que o nosso amor pelo Senhor não se esfrie. Que o nosso amor pela obra dele para ganhar almas, para falar do amor dele para as pessoas, não se esfrie em nós. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Olha como é o nosso Jesus. Aleluia, Jesus. Ali os judeus não se davam com eles, né? Com essa tribo, outra tribo, né? E Jesus quebra tudo, irmãos. Quando Jesus, Ele quer salvar alguém, para nós pode não ter solução. Para nós, as pessoas que nós olhamos com nossos olhos, aquela pessoa nunca vai ser salva. Nós às vezes temos esse pensamento, esse falar. Mas o nosso Jesus, para Ele nada é impossível. A única coisa que é impossível para Deus, que eu encontrei esses dias na Bíblia, é aquele que cai. É aquele que volta para o mundo, irmãos. Eu nunca tinha encontrado na Bíblia aonde é impossível, algo que é impossível para Deus. E eu encontrei que tem algo que é impossível para Deus. É quando a pessoa cai no mundo, quando a pessoa volta às velhas práticas. Para ela voltar, ela vai ter que matar Jesus de novo. Como que vai matar Jesus de novo? Ele já morreu. Não tem como matá-lo novamente. Por isso a palavra do Senhor diz assim, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Porque para voltar, a palavra do Senhor diz que é impossível. Ela não consegue voltar. Ela não tem força porque são vários demônios. E a palavra do Senhor vem falando conosco nessa tarde, nessa noite, desculpa, que Jesus estava ali, naquela fonte, perto de uma mulher a qual ele não poderia falar com ela, mas ele quebra aqui
O nosso Jesus, Ele é maravilhoso. E Ele não olha para nós como único, como os homens nos olham, como as pessoas nos vê. Jesus olha o nosso coração, Jesus conhece cada um de nós. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus poderia até ter esperado eles voltarem. Ou Jesus, quando eles estivessem indo, falar, não, você fica, só me dá água aqui primeiro. Né? Ou Jesus poderia também não sentar ali, mas Jesus sabia o que ela precisava. Ela precisava de algo para mudar a vida dela. E assim foi a nossa vida. Eu não sei você, mas eu não nasci num berço evangélico. E o Senhor Jesus, eu creio que Ele acendeu a sua luz para me encontrar. E Ele, como Ele fez com a minha vida, eu creio que Ele fez com essa mulher também. Ele acendeu a luz dele e Ele a encontrou nesse dia, a qual ela estava sozinha ali para pegar água. E Jesus, tão maravilhoso, pediu água para ela. Para ver como é o nosso Jesus. A humildade. Como o irmão estava falando sobre humildade. Isso tem que ter no nosso coração. A humildade de reconhecer nossas falhas, nossos erros. Quando estamos falando coisas que na hora da raiva, na hora da ira. E nós temos que lembrar que nós temos que ser humildes. E reconhecer quando falhamos, quando erramos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia, Jesus. É essa Glória a Deus. Que Jesus colocou dentro de mim e de você. Quando Ele nos encontrou, quando Ele fez nós ver a verdade. Porque quando nós descemos as águas, as escamas dos nossos olhos, elas caem por terra. E a partir dali nós começamos um trabalhar de Jesus na nossa vida. Ali começa o Senhor Jesus nos mostrar o que é certo e o que é errado. Aleluia, Jesus. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tem a água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Aleluia. Eu entendo aqui, irmãos, que quando a gente vai falar de Jesus para alguém que nunca conheceu o Senhor Jesus, ela não entende, ela não compreende, porque os seus olhos ainda não estão abertos. E o que eu aprendo aqui também é que com paciência, com amor, com carinho, essa pessoa vai se render aos pés de Jesus. Aleluia, glória Agora, a Deus. se nós pegar e falar do amor de Jesus e a pessoa sair brava, ou se a pessoa não entender e não compreender e não perguntar para nós, o que nós devemos fazer? Orar por ela, clamar por ela, porque tem solução. Porque Jesus muda, irmãos. Jesus transforma. Só que muitas das vezes Ele precisa que nós paguemos o preço por outra pessoa. Que hoje em dia é muito raro. É muito raro aquele que jejua para outro irmão. É muito raro aquele que visita um irmão para trazer uma palavra. Eu sei porque faz 2 anos e meio que a gente mora aqui no Luiz Alves. 9 meses eu fiquei lá na Onça, no bairro da Onça, e nunca ninguém foi na minha casa me visitar. Por isso eu sei que é muito difícil quem vai visitar o outro irmão. Para levar uma palavra, independente se serve ou não é servo de Deus. É muito difícil. E quando eu vim para cá, Deus me ensinou isso. Que é importante nós que somos servos do Senhor visitar quando a pessoa não está com ânimo para ir na igreja. Visitar quando a pessoa está doente. Porque a palavra do Senhor diz, quando fosse me visitar, o que fazer para um pequenino do Senhor está fazendo direto para ele. Né? E ele fala para os discípulos, eu estava doente e não fosse me visitar. Eles falam, Senhor, mas quando estivesse doente? Né? Essa é a nossa parte. Porque nós conhecemos o Senhor. Nós conhecemos a sua palavra. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmão, essa água viva está dentro de mim e de você. Aleluia. Só que se nós parar de buscar, se nós parar de orar pela madrugada, orar ao Senhor, se nós parar de jejuar, não tem como essa água jorrar. Não tem como essa água nos fortalecer para ficar na presença do Pai. Não tem como essa água jorrar para alcançar outras vidas. Não tem como essa água estar em nós. Por isso nós devemos sempre estar orando, jejuando, clamando, pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos guarde, nos livre das tentações. Glória Porque, a Deus. irmãos, essa água que jorra dentro de mim, de você, coloca sede em nós, mas de Cristo. Sede de nós buscar a presença do Senhor. Sede de nós clamar o sangue de Jesus que tem poder. Aleluia. E essa água que jorra dentro de nós nos faz ter força para não voltar para o mundo. Para não voltar às coisas velhas práticas. Aleluia, Jesus. Essa água que Jesus colocou dentro de mim e de você para alcançar outras vidas. Aleluia, Jesus. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aleluia, Jesus. Ela não entendia qual água Jesus estava falando, né? Aleluia, Jesus. Glória a Mas o Deus, nosso Jesus é aleluia. poderoso. A palavra do Senhor diz ali agora essa tarde também, que não foi nós que escolhemos Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Foi Jesus que nos escolheu. Aleluia, Jesus. Foi Ele que nos enxergou, foi Ele que nos viu, foi Ele que nos resgatou, porque tem um propósito nessa terra. Cada um de nós tem um propósito. Aleluia, Jesus. Basta nós buscar, irmãos. Até outrora eu não sabia qual era o propósito que Deus tinha me colocado nessa terra. Mas eu comecei a orar porque eu comecei a visitar uma irmã. Uma irmã que ela há 5 anos, ela trabalhava com circo de oração. E hoje ela não pode nem na igreja mais. Mas eu comecei a visitá-la. Porque quando eu cheguei em Luiz Alves, que eu mudei para a vila perto do mercado do Nilo ali, Deus colocava no meu coração que eu tinha que visitar uma irmã chamada Inês. E eu não sabia quem era essa irmã Inês. E 6 meses o Espírito Santo falava comigo: vai visitar Inês. Aí um dia eu perguntei para as irmãs de circulação quem era Inês, porque toda vez que eu ia orar, Deus falava dessa irmã. E a irmã falou: aquela que te abraçou um dia, ela é a irmã Inês. Eu falei: meu Deus, quanto tempo, nem sei. Aí eu falei: onde que ela mora? E ali, irmãos, elas me falaram onde ela morava. E eu fui visitar ela. E ela disse bem assim: irmã, faz 6 meses. Ela começou a dar glória a Deus, aleluia. E eu falei: o que aconteceu, irmã? Ela falou: faz 6 meses que eu falo para Deus, se tem alguém lá naquela igreja que ainda te ouve, que ela venha me visitar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 6 meses o Senhor ficava falando comigo: vai visitar a irmã Inês. Olha como o nosso Deus faz, irmãos. E hoje eu estou junto com ela ali para a honra e glória do Senhor, toda segunda-feira, orando, falando com ela. Porque é isso que Jesus quer de nós. E ela falou que Jesus tinha um chamado na minha vida. E ela falou: clame, porque Jesus vai te ajudar. Mas sabe, você vai entender. E eu orei ao Senhor, um dia de noite, eu tive um sonho com uma mulher. E ela me abraçou e disse assim: Deus te chamou para cuidar de vidas, para cuidar de pessoas. Aí eu olhei para ela e de risada e falei: Senhor, não cuide nem de mim. Ela falou: Jesus te chamou para isso. Agora eu entendo, eu sei. Eu falava assim para Deus: por que eu me importo tanto com as pessoas? Por que eu me importo tanto com o que elas estão passando, como elas estão? E eu sei, Senhor, que a palavra do Senhor diz que nós não podemos estar enfadando o nosso irmão. Nós não podemos estar sempre na casa deles. Eu fico lá em casa: pai, visita fulano, visita ciclano. Eu não posso estar na casa deles direto. E como eu sempre falava para Deus: por que eu me importo tanto com a vida deles, Senhor? Eu não quero saber da vida deles, Pai. Abençoa a vida deles. E quando eu começava a orar, o Senhor revelava como estavam, como estava passando.
Eu falava, meu Deus, eu não quero ser assim, eu não quero saber de ninguém. Mas agora eu sei o porquê. Aleluia. Glória a Esse é o Deus. nosso Jesus. Para cada um, o Senhor chamou para algo. Aleluia, Jesus. E não adianta fugir. Muitas das vezes tentamos fugir daquilo que o Senhor nos chamou. Mas não adianta. O Senhor sempre vai nos levar para aquilo que Ele nos chamou. Nós querendo ou não querendo, o Senhor nos leva, o Senhor nos conduz e aquilo vai acontecer nas nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor tem prometido para mim, para você, vai acontecer, porque o Senhor é quem prometeu, o Senhor é quem falou conosco. Aleluia, Jesus. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia. Imagina como era a vida dessa mulher, como ela era julgada, apontada ali onde ela vivia. Hoje em dia não é diferente, irmãos. Hoje em dia não é diferente. Só que o Senhor nos chamou para ter o olhar de Jesus, para não julgar, para não apontar. E nesses últimos dias é que eu venho orando muito ao Senhor por isso. Eu falo, Deus, não me deixa julgar, Senhor, não me deixa apontar, não me deixa, Senhor, não me ajuda a ter o olhar de Jesus. Porque como Jesus me tirou da onde Ele tirou eu, Ele vai tirar muitos em nome de Jesus para pregar a palavra dEle, para fazer o ID dEle com amor e com zelo. Porque Jesus, a partir do momento que Ele falou com essa mulher e falou essas verdades, irmãos, ela foi e veio mais vidas junto com ela para ver a explicação de Jesus. É isso que Jesus quer de nós. Jesus pega o improvável, Jesus pega aquele que ninguém dá nada, que ninguém dá valor nenhum, e traz para a presença dele e mostra que nós temos valor sim. Glória a Que nós Deus. temos Aleluia, valor para Senhor Ele, que Ele nos ama, Jesus. que Ele nos ilumina, que é Ele que nos direciona, que é Ele que nos conduz. Aleluia, Jesus. E quando Jesus coloca a mão, quando nós começamos a servir, irmãos, não tem como dar errado na nossa vida. As coisas, muitas das vezes, o vento bate, a dificuldade vem, mas nós sabemos que nós temos para quem correr. Nós temos Jesus para correr para Ele. Essa mulher samaritana, ela não sabia, aleluia, Jesus, ela não tinha ninguém ali por ela. Mas eu creio que quando ela viu Jesus, a esperança chegou para ela. Como a esperança chegou para a minha vida quando eu estava no mundo, quando eu não servia Jesus. A mesma esperança que chegou para mim, chegou para essa mulher. Assim, aleluia, Jesus, quando Jesus chamou eu e você, aleluia, para fazer a vontade dEle, para fazer a obra dEle, aleluia, Jesus, tem muitas vidas aí fora esperando que essa esperança nós possamos levar a outras vidas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não podemos guardar tudo que Jesus tem ensinado para nós mesmos. Louvado seja Deus. Eu li tem uma passagem na Bíblia que diz que tudo que Deus dá para nós, se nós não usar na obra dele, não tem validade nenhuma. E hoje, quando eu saí de casa, o Senhor fez eu lembrar disso. Eu falei, Deus, eles abriram a porta da casa deles e o Senhor disse, o Senhor colocou essa passagem no meu coração. E tudo que o Senhor dá para nós, tanto o carro, como a casa, como o dinheiro, tudo que Ele coloca nas nossas mãos, se nós não colocamos, não depositamos na obra dEle, de nada vale. Não é nada válido. Então, aleluia, Jesus, vocês creem que em nome de Jesus, tudo que for fazer no reino do Senhor aqui não é em vão. E o Senhor não deve nada para ninguém. Nada. Glória a Deus. Aleluia. Nada. Tudo que nós fazemos para o reino do Senhor tem recompensa. O Senhor nos recompensa. Pode vir de outra cidade, não sei se vocês vêm de outra cidade ou não. Se vem de outra cidade ou se não vem para fazer a obra do Senhor, mas tiremos aquele tempo para sair da nossa casa, para vir buscar a presença do Senhor. Não foi em vão esse dia. Não é em vão nada que nós fazemos. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor cuida de nós. O Senhor guarda nós. Aleluia. O Senhor conhece o nosso passado. Só que muitas das vezes nós lembramos do nosso passado.
Mas porque o inimigo tem isso. Nessa madrugada, irmãos, eu não sabia o motivo. Mas nessa madrugada, eu estava dormindo pelas 4 da manhã e o inimigo foi presente dentro do meu quarto, tremeu o meu quarto. E eu levantei com isso. Eu falei, meu Deus, está repreendido, Senhor, toda ação maligna, todas as setas inflamáveis, Senhor. E fui orar, irmãos. Aí quando a irmã ali falou para mim, convidou para pregar, eu falei, tá aí. Deus é poderoso, irmãos. Deus é neste lugar. Deus é nessa casa. O Senhor é com vocês. Aleluia, Jesus. E em nome de Jesus eu posso falar com a autoridade de Deus, com o entendimento de Deus, que isso aqui vai ficar pequeno, decanta, o Senhor vai surpreender vocês. Tem surpresa do céu para a vida de vocês. Creio em nome de Jesus que essas portas não se abriram em vão. O passo que vocês deram para a obra do Senhor, para a vontade do Senhor, não vai ficar assim. Deus vai surpreender vocês em nome de Jesus. Essa mulher samaritana não ficou só nela, ela chamou outras vidas. E é isso que Deus quer de mim e de cada um que está aqui. Vamos convidar mais vidas para estar aqui. Vamos convidar ninguém. Vamos cansar de falar do amor de Jesus, porque uma hora o Senhor trabalha. Através que nós vamos falando, nós vamos ali falando de Jesus. Não vamos ligando se a pessoa bate o pé, se sai por uma porta. Minha sobrinha chegava por uma porta lá em casa, eu saía por outra. Mas através da oração dela, Jesus foi trabalhando. Então, se eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, foi motivo de oração. Pessoas oraram por mim, pessoas clamaram, jejuaram por mim. Como não fazer a mesma coisa? Né? Jesus quer isso de nós. Vamos fazer isso, vamos buscar, não vamos olhar com os olhos que o mundo olha, julgando, apontando as pessoas, porque Jesus ama todos nós. O Senhor ama todos e Ele quer salvar todos. E Jesus está às portas, irmãos. Ele está prestes a voltar. Tudo está aí falando para nós que Jesus está às portas. Jesus já buscou muitos. Muitos já se foram com Jesus. Aleluia, Jesus. Mas Ele está às portas para buscar a sua igreja, aquele que está orando, aquele que está buscando, aquele que está se limpando. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que está se limpando, se limpe ainda mais. E aquele que está se sujando, se suje ainda mais. E muitos irmãos que outrora pregavam a palavra do Senhor, que, nossa, tinham dons maravilhosos que eu conheço, irmãos, que estão no mundo, porque não aguentaram a pressão. Não aguentaram as pressões, as pessoas falando. Irmão, se a gente for dar bola para tudo que fala, a gente não fica na presença do Senhor. A gente não consegue. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele é a nossa força. Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele é a nossa verdade. Como os discípulos falaram, Ele falou bem assim, vocês podem ir com eles. Né? Eles falaram para Jesus, né? Não tem outro caminho. Esse é o caminho para Jesus. Esse é o caminho do céu. Imagina nós no céu, irmãos. Como eu falei com o meu esposo, que lá quando eu chegar no céu, vai ter uma mesa maravilhosa, preparada para nós. Ele falou, não, aí é demais. Tem comida até no céu. Eu falei, tem comida no céu. Ah, e é brincadeira, é verdade. Irmãos, é verdade. Glória a Deus, aleluia. Eu não comia a comida que tem lá. Mas um dia eu falei para Deus, eu estava comendo uva em casa, eu falei, será que a uva é assim lá no céu também? E eu tive um sonho, irmãos, de noite. Eu chegava até lá. Só que tinha assim um parramal de uva, coisa mais linda, que eu creio que em nome de Jesus, cada um de nós vai chegar nesse parramal no céu quando nós for. Ele era muito verde. Ele é a grama assim no chão, coisa mais linda, aquele verde maravilhoso daquela grama. E uma pessoa toda de branco falou assim, daquele portão você não pode passar. É até aqui você pode passar. E a uva, uma uva, estava o tamanho da minha mão. Um grãozinho, gente. Um grãozinho daquela uva. E não tem nada comparado aqui neste mundo daquilo. É maravilhoso. Então tem um céu maravilhoso esperando por mim e por você. Não tem para que querer as coisas do mundo.
E essa água jorra dentro de mim e de você. E o Senhor quer que essa mesma água vai jorrando em outras vidas, porque outras vidas precisam ser resgatadas pelas nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai querido e Pai amado, eis-nos aqui nessa noite, meu Pai. Vem visitando, Senhor, meu Deus, cada um de nós, papai. Deus, essa palavra, Senhor, meu Deus, querido, que está jorrando dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, papai. Que ela continue, Senhor, mais e mais jorrando, Senhor, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento, meu Pai, inteligência, meu Pai. E nos leva, Senhor, meu Deus, até aquelas vidas que estão gemendo, estão chorando, canta, lava, surianda, lava, séria, aquelas vidas, papai, que estão aí fora, papai. Deus, essa água precisa, arabasto, indevasca, ser dividida com as outras vidas para jorrar e alcançar outras vidas. Pai, eis-nos aqui nessa noite, meu Pai. Muito obrigada por essa rica oportunidade. Muito obrigada por essa palavra maravilhosa, papai. Deus, nós somos como essa mulher, papai, que é missionária, que falou do Senhor para outras vidas, papai. E elas vieram para escutar-te, Jesus. Nos ajuda a fazer a mesma força, Jesus. Nos dá força, Jesus, para ir. Tira todo o impedimento das nossas vidas, papai. Tira, arranca, queima toda, papai, dificuldade de nós fazer o teu ídolo com amor e com zelo. Nos ajuda a buscar-te. Nos ajuda a orar, clamar, papai. Sem ver dificuldade. Sem colocar, papai querido, nada diante de nós, meu Deus. Nos alimenta cada dia mais através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, porque essa água é viva. Lavassúria, andaramanaia, séria. Andaia, sol, decaia, se decaia, sol. Anasturamanto, ravasséria, ai. Cadeias estão sendo quebradas, né? Calavassúria, mandaia, nessa noite. Anai, de calavassúria, manta, lavasséria, ai. Deus está curando, ramandaia, Deus está libertando. Anai, de calavassúria, manta, lavasséria, ai. Renecanto e devasta, xarabalaço e devasta, canto rala sérvia, xalabai debranto e devasta, raia, andaia sérvia, tem surpresa do céu para nossa vida, lavassuri anda, lamanaia sérvia, para nossa família, andaia sol decaia, andaia sérvia. O Senhor hoje está visitando uma mulher chamada Adriana. Andaia, suri, canta, labassou, devastia, xarabai, xur, decaia, xarai, de conte, raia, sérvia, renecaia, suri, canta, labassévia, raia. Tem vidas de canta, labassuri, anda, raia, que nós temos orado, que nós temos apresentado ao Senhor. E o Senhor manda dizer nessa noite: continue orando, continue clamando, de canta, labassévia, porque eu estou trabalhando. Eu vou resgatar a Bassou, decaia. Continue orando, continue, não desista de orar, não desista de clamar, demanta, lava, serve, raia, renei, cantaia. Tu disse, Senhor, mas está tão longe de mim. Xarabassui, cante, lebalaia, sérvia. Mas o Senhor diz que Ele alcança, andaia, sérvia, Ele alcança. Ah, Senhor, mas eu não sei como estás. Mas o Senhor fala assim: ei, eu sei todas as coisas. Descansa, Lavaia Sérvia, teu coração aqui nessa noite, que está aflita, que está angustiada, Andaia Suri canta lá e preocupado, Xenecasto e Devanto, Levassou de raia. Mas o Senhor manda dizer: descansa o teu coração em mim, Sérvia, coloca em minhas mãos e descansa. Xerei de canta, Lavassuri Andaramanaia. Descansa, coloca em minhas mãos e descansa, e tu verás o que eu vou fazer, porque você descansou, porque você confiou, Sabassu, Redecasto, Lavassou, Decaia, Anaia, Sérvia, Raia, Sou, Decanta, Lavassou, Andaia, Xeremanaia, Ramassu, e Decanto,
colebastevia raia, redeixanaia sévia raia. Sim, meu Deus, decanta, lavassuri, calabastevia raia. Continua, meu Pai, continua abençoando essa casa, essa família, cada um que estava aqui, Senhor, meu Deus, nesse culto. Honra seus passos, abençoa seus lares, abençoa os casamentos, as famílias, papai. É o que nós te pedimos nessa noite, Deus, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Palavra maravilhosa da parte do Senhor. Tenho certeza que o Senhor falou comigo. Eu tenho certeza que o Senhor chegou nessa noite. Aleluias. Ele nos prova mais uma vez que não nos saímos em vão de nosso lar, que os irmãos não abriram, não arrumaram esta sala para nós estar aqui em vão. Deus tem bênção para mim e para a tua vida. Aleluias. Basta eu e você nos colocar cada vez mais na presença do Senhor. Aleluias. Não devemos desanimar. Aleluias. Porque às vezes, queridos, nós esperamos recompensa aqui na terra. E o Senhor, Ele não prometeu nada para mim e para você aqui na terra. A promessa, aleluia, a recompensa a qual Ele prometeu para mim e para você, aleluia, para todos aqueles que chegarem até o fim da sua jornada, até o fim da sua caminhada, permanecer fiel a Deus. Ele nos prometeu um nome escrito no livro da vida, Ele nos prometeu salvação, aleluia, Ele nos prometeu uma morada eterna, aonde não existe dor, aonde não existe pranto, aonde sepulcros não serão mais abertos, aleluia, esta é a promessa do Senhor. Lá não haverá mais luto, meu irmão, lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, aleluias. Lá eu e você iremos cantar dias e noite, aleluia, estaremos dia e noite adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Permaneça firme na presença do Senhor. Aleluia. Queridos, eu tinha preparado uma palavra para ministrar nessa noite. Aleluia. Eu estudei a semana inteira, né? Digo, vou preparar uma palavra. E nesta manhã, aleluia, quando eu levantei de manhã, estava estudando novamente a mesma palavra. Aleluia. E eu senti pedir para que o irmão convidasse, aleluia, alguém para ministrar, né, irmãos? Porque a palavra nos diz que é melhor, lá em Eclesiastes 5, a palavra diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque é melhor ouvir do que fazer sacrifício. Aleluia. Às vezes nós entramos no culto e já logo queremos a glória, aleluia, nós logo já quer pular, já quer gritar, aleluia, mas nós não queremos sentar para ouvir, aleluia. É bom ouvir, aleluias. É bom nós estar com os ouvidos abertos para estar ouvindo a palavra do Senhor, aleluias. É muito bom, meus queridos irmãos. Eu quero aqui agradecer a presença da irmã, aleluias, a irmã que ministrou a palavra do Senhor. Deus falou fortemente conosco nessa noite, aleluias. É o filho dela também, muito obrigado, aleluias. Queremos também agradecer o pastor que abriu as portas de sua casa para estarmos aqui. Aleluia. E se Deus permitir, estaremos todos os sábados aqui, irmãos, mesmo que esteja só nós e a família, aleluia, mas nós estaremos aqui, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela nos dá uma demonstração que Deus, Ele não busca quantidade, Ele busca qualidade. O culto, ele tem que ter qualidade. Não adianta estar cheio a casa e não ter a presença do Senhor, aleluia. Pode faltar todo mundo. Se eu faltar, alguém vem aqui e me substitui. Mas se faltar Jesus no culto, se faltar o Espírito Santo, aleluia, não há culto. Aleluia, amém, meus queridos irmãos? Só passando o aviso aqui, amanhã nós temos o culto de Santa Ceia ali na sede. Já estão convidados, aleluia. O pastor quer a presença de cada um de nós, aleluia, ali para estarmos participando do corpo e do sangue do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Aí, quarta-feira, temos a oração lá na casa daí. A partir das 7h30 estaremos ali fazendo uma oração. Estaremos ali louvando dois hinos da harpa, trazendo uma palavra de 15 minutos ali. Aleluia. Só para, aleluia, nós podermos estar dando em continuidade. Até que Deus venha preparar uma sala aqui no Exaus para nós estar abrindo a igreja. Aleluia. Ou para nós estar podendo fazer mais trabalhos. Aleluia, abrir um trabalho de missão,
para estar junto, aleluia, evangelizando a cidade junto com os irmãos aí, aleluia. Nós não estamos aqui para dividir, estamos aqui para somar, aleluia. Amém, meus queridos irmãos? Então, culto amanhã de Santa Ceia, conto com a presença do pastor lá, aleluia, para juntos estarmos adorando o nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos, já foi orado, aleluia, peço que os irmãos ergam suas mãos, estendam suas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento, a qual nós passamos na Tua presença, Pai. Senhor, despede o Seu povo da Sua casa, mas jamais da Tua presença. Leva-nos em segurança até o nosso lar, livrando de todo mal, de todo o acidente, do laço do inimigo, Pai. Guarda esta casa, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que te guarda. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dá paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, Quem impedirá? amém. Estou despedido na paz do Senhor.